porque eu não estava em Portugal quando o Fernando lá chegou, mas é de louvar iniciativas dessas, iniciativas privadas, altruístas, sem qualquer interesse económico e até político, porque muitas das vezes, e a gente a conversar diz isso, eu acho que a iniciativa privada, o interesse sem interesse, o interesse de conhecer os ancestrais, de não haver ligações políticas, isso é que permite efetivamente que as pessoas se conheçam muito melhor e que as pessoas vivam a vida com o gosto que é, sem obrigação. Eu dava um exemplo, a Presidente Dilma Rousseff e o nosso Presidente Cavaco Silva dizem nós somos países irmãos, mas isso é uma questão política. Eu acho que irmãos é isto mesmo. Irmãos, é isto que o Fernando está a fazer, é aquilo que nós, na qualidade também de políticos, mas de cidadãos e de portugueses, fazemos com muito orgulho toda esta visita, toda esta conversa, porque estes laços de amizade, esta vontade de conhecer, porque nós efetivamente somos povos irmãos, a gente tem conversado muito e nós tivemos duas situações em Portugal que mexeram muito connosco, foi exatamente a Revolução, como vocês também tiveram uma ditadura cá até 74 ou 75, nós também a tivemos. E, curiosamente, o entrar em nossas casas as telenovelas brasileiras, e duas delas que alteraram os hábitos portugueses, que foi a Gabriela e o Dancing Days, que se calhar não é de vosso tempo, mas ainda no meu, quando começou a ver o John Travolta e os Bee Gees e vermos o Saturday Night Fever. Portanto, tudo isso fez com que nós ficássemos muito mais ligados ao Brasil e temos uma admiração grande pelo povo brasileiro. E, logicamente, quando encontramos alguém como o Fernando, por Deus Maris, ou Maris por Deus, politicamente até é bonito a gente dizer por Deus e por si. Por Deus e por si. E, portanto, nós temos a agradecer efetivamente isto, porque eu acho que o povo brasileiro tem uma coragem. Nós fomos os descobridores, os portugueses foram os descobridores, mas os portugueses viveram durante 60 anos numa ditadura incrível. E estes 40 anos permitiram que nós tivéssemos uma abertura, que nos fosse permitido receber informação de todo o mundo, e vocês, brasileiros, o Brasil, a nós permitir-nos realmente ver a evolução daquilo que é a língua, ver a evolução e o interesse que há nos novos navegadores, que são agora os brasileiros, que estão em todo o mundo, como nós também estivemos e também estamos cá no Brasil, mas eu acho que estas iniciativas altruístas, sem qualquer interesse económico ou político, são fundamentais para esses laços de amizade e para esse convívio. A gente algum dia pensava estar aqui a 8.000 quilómetros de casa, ter chegado, por exemplo, ontem, estar aqui a conversar convosco, estas ligações de internet que quase são vasculhar a vida das pessoas. Eu cheguei aqui e já sabia o que é que o Fernando fazia sem nunca ter falado com ele. E, portanto, toda esta evolução, aquilo que nós estamos aqui a fazer, este interesse pelo que nós fomos. Porque a gente muitas vezes tem que saber aquilo que nós fomos. E muitas vezes as pessoas esquecem-se daquilo que foram, mesmo recentes. Nós vemos pessoas, e isto é bom que se recorde que as pessoas pensem nisto. A gente chega a ver aquilo que nós em Portugal dizemos o novo riquismo. As pessoas que nasceram pobres, que evoluíram, que enriqueceram, que têm uma qualidade de vida muito boa, mas muitas vezes esquecem-se daquilo que já foram. E, portanto, estes contactos, estas meditações, esta aldeia global que hoje em dia nós vivemos, ainda há muita coisa diferente. E eu penso que vocês, informação, e pessoas como o Fernando, que vasculham e que procuram ver o que é o antigamente, os seus antepassados, é fundamental. A gente devia ter avisado, porque dava, inclusive, o pessoal está assistindo agora lá em Portugal. Mas estão a assistir. Estão a assistir. Um beijo grande aos portugueses. E para Felgueiras, o meu abraço. Para Felgueiras e para Leixo, o meu abraço, porque estão hoje, neste momento, a ouvir diretamente. Sendo certo que lá já são 6 horas noite, e 10. já é noite. A gente vai mostrar agora, deixa já no ponto aí, Alisson, só lembrando que Souza tem um time de futebol, viu? Souza aqui da Paraíba, lá tem um time de futebol também. Também temos 2 ou 3. Tem 2? É? Nos nacionais temos 2. Temos o Felgueiras e o Lixa. E o Lixa, tá certo. Tem um uniforme para lá também. E no documentário tem Pega o uniforme, no documentário também tem... fala isso? Fala, a gente mostra o Souza, campeão, né, 2009, não foi isso, Fernando? Foi 2009. É porque de futebol só sei que a bola é quadrada e o campo é redondo. A única coisa Isso que eu tudo, entendo Beto. de Entendi futebol. demais. Mas aí, a gente também mostrou essa parte, né? Esse nosso cuidado no documentário de pegar, justamente, pontuar essas coisas. O futebol, a igreja, o vale, o próprio vale, enfim. A gente começou a pontuar para
para fazer essa coisa, essa comparação. Ó, o Vale do Souza tem isso, a gente tem isso, enfim. E para passar uma coisa também mais didática, que é uma das nossas propostas, é justamente que esse documentário ele fique passando nas escolas, não só de Souza, mas nas escolas como um todo, porque também é história. Né? Afinal de contas, foram 300 anos sem se conhecerem, né? sem ter essa troca. Quanto tempo tem um documentário? O documentário tem 56 minutos. 56. A gente vai ver agora o trailer, tá no ponto aí já, Alisson. Coloca então o documentário Sertanejo. O trailer. Quem te ensinou a nadar? O trailer, desculpa. Obrigado, Buscando a memória, pesquisando o passado, procurando na história o que já foi registrado. Quando criança, na biblioteca do meu pai, me chamava a atenção um livro lá, era um atlas das seleções, e foi nesse atlas que eu vim descobrir que existiam duas Souzas. Saí de lá de Riba, do sertão da Paraíba, fui andar do outro lado. Foi dessa região aqui que saiu o Coronel Gomes de Sá. Isso aqui foi uma tia que escreveu, são duas tias minhas. E aqui, ó, Bento Freire, né? Que é o fundador da cidade, né? Isso aqui é aula com as crianças lá. Pessoalmente gostei muito deste livro porque olhei aqui e vi como é que as pessoas tentam explicar aquela que é a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira origem. Isso aqui foi um grande político lá, isso aqui, Antônio Mariz. Souza vai até aqui, onde tem estas casas aqui. Algumas delas são de Souza e ali já é a divisão da freguesia. Tá, Souza, essa parte aqui, né? Okay. Vai aqui, vai até lá ao alto, onde tem aquele posto de alta tensão. Então toda esta zona é Souza. Vou começar a história de Souza. Nasceu à mais esquerda do Rio do Peixe, rio, com água, peixe e história. Esse patrimônio tem 254 anos. Foi fundado, está ali na placa, tudo bem. Foi fundado em 1757. Aqui residiu também o ex-presidente da província, João Suassuna. Quando ele deixou o governo, ele veio passar uma temporada aqui com a família. Inclusive a Ariana Suassuna, nessa época, era criança. Aqui morava um rei quando eu menino. Vestia ouro e castanho no gibão. Esse rei é o rei no sentido de que era um político poderoso, né? Governador do estado. E é no sentido mágico, místico também, do chefe de um clã, do chefe de uma família e de alguém que quando morre sai da vida para entrar na história. Carlos Souza, eu sou o presidente da Junta de Freguesia de Souza, que é uma freguesia que faz parte aqui do Concelho de Felgueiras. Dentro da nossa freguesia remonta à parte histórica, portanto, Souzãos, e de todo o Vale do Souza, portanto, a origem do nome vem daí. Abraçar o prefeito Carlos Souza, que dirige os souzenses em terras lusitanas. Existe uma ligação muito grande dos brasileiros com Portugal. Eu trato essa ligação com muito carinho. E estou convencido que esta vossa visita foi um marco na minha vida como autarca, que é o nome que se chama aqui é autarca, portanto, presidente da autarquia da Vila do Pasto de Souza. E estou convencido que um dia, logo tenho uma possibilidade, irei fazer uma visita para a gente concluir a nossa visita ao Brasil. E quero desejar as maiores felicidades e levem a mensagem ao povo de Souza do Brasil. Nós somos uma terra solidária e estamos sempre disponíveis para os receber a qualquer hora e acolher o melhor possível. Aliás, como é a tradição do povo da Vila de Pasto de Souza. Fazendo a ligação desses dois pontos no mapa. Eu sou Bartol Galeno, paraibano de Souza,
Nós vamos para Portugal, que é meu sonho, até Portugal. O meu recorde foi o de São Paulo. É com muita satisfação que, como sousense, quero participar desse documentário e das festividades e das ações que daí surgirão para que possamos fazer essa comunhão entre os sousenses de Portugal e os sousenses da Paraíba do Brasil. De repente, um atleta de terra nasceu florindo, refletiu-se a beleza e surgiu uma cidade sorrindo. Do progresso nasceu a riqueza em plena evolução. Era Souza, florido sertão. Vamos fazer parte dessa união de 300 anos de distância que ficou aí, essa lacuna que ficou aí, dessa distância, né, entre dois povos, onde uma foi criada pelo filho de outro. Passamos 300 anos distantes, está mais do que na hora de estarmos juntos agora. Aí, o documentário, estamos de volta aqui com o Tarimar. Fantástico. Lembrando que vai ser lançado amanhã, é isso, Beto? Na quarta-feira, dia 10. Aniversário de Souza. Aniversário de Souza e dia 13 na usina, na Energisa. Aniversário de Souza, Que é de lá do Vale, né, lá de Felgueiras. Tem que deixar bem claro, né, João? De Felgueiras, que é no dia 13, não é isso? Não, fala aí então um pouco do dia 13. Portanto, a cidade comemora o seu aniversário, portanto é no dia 13, coincidentemente há aqui uma série de datas que se entrecruzam e isso faz com que nós também tenhamos esta passagem rápida, porque temos que ir às nossas comemorações. Fernando, quantas pessoas estão envolvidas na produção desse documentário? Eu e Beto. Gostei. E a nossa equipe técnica, assim, no caso, tá lá o Otávio, o Armando, né? Que nos ajuda também. Mas basicamente na montagem, roteiro, na direção, assim, na produção, né? Então foi. Tudo. Né? Foi. Tudo, câmera, montagem, roteiro, brigas. Tudo com vocês.